Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso curso de derivadas aqui em Cálculo 1 e a gente vai falar sobre máximos e mínimos de uma função, tá bom? Então a gente já viu como uma função é crescente ou decrescente, a gente já viu como analisar com cavidade e agora é hora da gente saber quando que uma função tem mínimos locais, máximos locais, mínimos globais e máximos globais. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, o que é exatamente o máximo e o mínimo de uma função? A gente vai pensar no ponto máximo como se fosse o topo de uma montanha. Você está aqui subindo a montanha, subindo, e aí você chega no ponto máximo, assim, na altura máxima que essa montanha pode ter. Então, esse valor aqui é o que a gente chama de ponto máximo da nossa função. Então, esse valor vai ser x1, e aí a altura máxima aqui no caso é o f de x1. Caso esse f de x1 seja realmente o maior valor de y aqui na vizinhança, a gente vai falar que ele é um máximo local, certo? E o x1 é o ponto de máximo local. Então, o máximo vai ser o topo da montanha, certo? E o mínimo de uma função, o que ele vai ser? Ele vai ser como se fosse aquela parte mais baixa de uma pista de skate, sabe? Então, imagina aqui um skate descendo, isso aqui é um skate, tá bom, gente? O skate descendo aqui, e quando ele chega nessa parte da pista de skate, é o ponto mais baixo ali, ele vai descer aqui e subir de novo, né? Então, aqui é como se fosse o ponto assim mais baixo que ele vai chegar para voltar a subir. Aí, a gente vai falar que esse x2 é o ponto de mínimo local, e o f de x2 é o próprio mínimo local, certo? É o valor de y mais baixo que tem aqui nos arredores. Não tem nada abaixo desse y, assim como não tem nada acima desse y. Bom, gente, então a função vai ter um ponto de máximo local em x igual a c, em determinado valor c no eixo x, né? Se existe um intervalo contendo c, então um intervalo de valores de x, tal que esse c esteja lá dentro, e que para todo x dentro desse intervalo, a gente tem que o f de c é maior ou igual ao f de x. Ou seja, o valor da função quando x é igual a c tem que ser maior que o valor da função para qualquer outro valor de x dentro desse intervalo. Não pode ter algum x que o f de x seja maior que o f de c, senão o f de c não vai ser o maior, né? Já o mínimo local de uma função, a função vai ter esse mínimo local em x igual a c, caso também exista esse intervalo contendo c, mas que para todo x dentro desse intervalo, a gente tem que o f de c é menor ou igual ao f de x. Então, ao contrário, né? Que era maior, aqui tem que ser menor, porque não pode ter nenhum valor de x tal que f de x seja menor que o f de c, senão o f de c não vai ser o menor ali, certo? Mas como que a gente encontra o ponto máximo e o ponto mínimo da função sem a gente precisar olhar o gráfico dela? Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente vai lembrar do comportamento da derivada, gente. A gente está cansada de saber que a derivada é a inclinação da reta tangente à nossa função, né? Então, a derivada aqui vai ter um valor, a derivada aqui vai ter outro valor, outro valor, outro valor. Agora, como se comporta a derivada nos pontos máximos e mínimos? Gente, nesses pontos, a derivada vai ser igual a zero. Porque, ó, aqui ela tá subindo, quando ela chega aqui, ó, ela fica com zero inclinação. Mesma coisa aqui embaixo. Então, a gente vai usar essa informação para a gente conseguir encontrar nossos pontos de mínimo e máximo, tá bom? Porque como a derivada sempre é igual a zero no mínimo e no máximo, a gente sabe que os pontos de máximo e mínimo estarão em pontos críticos da função, já que a gente sabe que quando a derivada vale zero, a gente tem um ponto crítico, certo? Lembrando que nos pontos críticos ou a derivada vale zero, ou então também ela pode não existir. Por exemplo, quando a gente tem aquele tipo de função com bico assim, aí a derivada não existe aqui, certo? E isso aqui vai ser um ponto crítico. Mas, gente, cuidado, porque nem todo ponto crítico vai ser o mínimo ou máximo, tá bom? Como exemplo, a gente tem a função x ao cubo, que ela tem mais ou menos esse comportamento, né? E no zero, a gente tem um ponto crítico ali. Só que isso não quer dizer que em x igual a zero, a gente tem um mínimo ou um máximo, né? Realmente aqui, esse ponto não é o mínimo nem máximo da função. Portanto, nem todo ponto crítico vai ser mínimo ou máximo, tá bom? Tá bom, gente, mas encontrando os pontos críticos de uma função,
Como a gente sabe se esse ponto crítico vai ser máximo, mínimo ou nenhum dos dois, como no caso do zero lá em x ao cubo, né? Como que a gente descobre se é máximo ou mínimo? A gente só tem um ponto crítico ali, certo? Bom, a gente pode fazer o teste da primeira derivada, o primeiro teste que a gente vai ver aqui. E esse teste da primeira derivada consiste no seguinte. Primeiro, a gente vai encontrar a derivada da nossa função, né? O f' de x. E aí, a gente vai encontrar os pontos críticos dessa função. Para isso, a gente faz f' de x igual a zero, ou então a gente encontra os pontos onde a função não é derivável, certo? Aí depois disso, a gente vai estudar o sinal da derivada, então estudar o sinal do f' de x para valores menores e para valores maiores do que o ponto crítico C que a gente encontrou aqui no segundo passo. Se para valores menores do que C a derivada for positiva, para valores maiores do que C a derivada for negativa, então C vai ser um ponto de máximo. Por que é um ponto de máximo? Vamos pensar no seguinte, gente. Se você tiver uma função assim, você sabe que esse pontinho aqui que eu estou pintando vai ser um máximo, certo? E que, portanto, a derivada aqui vai valer zero, vai ter zero inclinação. Gente, para valores menores do que esse ponto crítico, concordam comigo que a derivada vai estar assim? Ela vai ter uma inclinação menor do que 90 graus com o eixo x e, portanto, sua tangente é positiva. Então, a derivada aqui é positiva. Já que à direita do ponto crítico, para valores maiores que o ponto crítico aqui na região, na vizinhança, né? A nossa reta tangente vai ser assim. Ela vai ter um ângulo maior do que 90 graus com o eixo x e, portanto, sua tangente é negativa. Logo, aqui a derivada é negativa. Portanto, se à esquerda a derivada é positiva e à direita a derivada é negativa, então o meio termo aqui, que é o ponto crítico, vai ser um ponto de máximo, beleza, gente? De forma análoga, se para valores menores do que o ponto crítico a derivada for negativa, para valores maiores que o ponto crítico a derivada for positiva, então C é um ponto de mínimo. Por que é um ponto de mínimo, gente? Se a gente tiver a função assim, aí a gente sabe que essa parte aqui pintadinha é o mínimo da função. E a derivada aqui vai ser zero, certo? À esquerda desse ponto mínimo, para valores menores do que ele, a derivada vai ter uma inclinação assim, maior do que 90 graus com o eixo x, né? E, portanto, ela vai ser negativa. E aqui à direita, ela vai ter uma inclinação menor do que 90 graus e, portanto, vai ser positiva. Então, se à esquerda a derivada for negativa e à direita for positiva, o C vai ser um ponto de mínimo. E, por fim, se o sinal for o mesmo para valores menores ou maiores que o ponto crítico, o C não vai ser nem mínimo nem máximo, que é o que acontece lá na função x ao cubo. X igual a zero é um ponto crítico, só que a derivada, tanto para valores menores que zero, como para valores maiores do que zero, vai ser positiva. Então, o x igual a zero ali não é nem mínimo nem máximo. Então, gente, vamos fazer esse exercício aqui. A gente quer encontrar o ponto de mínimo local e máximo local da função x ao cubo mais x ao quadrado no intervalo entre menos 2 e 1. E para isso, a gente vai usar o teste da primeira derivada, tá bom? Então, no teste da primeira derivada, o primeiro passo é derivar nossa função. Então, vamos encontrar o f' de x, certo? Que vai ser igual a 3x ao quadrado mais 2x, certo? Então, beleza, a gente encontrou a primeira derivada da nossa função. Agora, o segundo passo é encontrar os pontos críticos. Como a nossa derivada é um polinômio, 3x ao quadrado mais 2x é um polinômio, né? Ela vai ser derivável para todo valor de x. Então, os únicos pontos críticos estarão quando f' de x for igual a zero. Então, quando 3x ao quadrado mais 2x é igual a zero, colocando x em evidência, a gente tem o x vezes 3x mais 2 igual a zero. Aí, a primeira raiz vai ser x1 igual a zero. E na segunda raiz, a gente tem 3x2 igual a menos 2. Então, x2 igual a menos 2 terços. Então, esses são os nossos dois pontos críticos, gente. O zero e o menos 2 terços. Gente, agora o terceiro passo é a gente estudar o sinal da derivada para valores menores e maiores que o ponto crítico. Então, vamos começar com x igual a zero, tá bom? Vamos estudar o sinal da derivada, o sinal de f' de x, para valores menores do que zero e maiores do que zero.
Só que, gente, é o seguinte, a gente tem que escolher valores menores e maiores que zero que não passem por nenhum outro ponto crítico. E no caso aqui, o menos 2 terços vale mais ou menos menos 0,666, alguma coisa assim, certo? Então, a gente não pode escolher um valor menor que zero que ultrapasse esse menos 2 terços. Tem que ser algum valor que seja maior que menos 2 terços, porém menor do que zero. Então, no caso, para valores à esquerda desse ponto crítico, qual o valor de x que a gente pode escolher para substituir ali na nossa derivada? Dá para a gente escolher x1 igual menos 0,5, certo? Porque menos 0,5 é maior que menos 2 terços e é menor que zero. Então, vamos ver quanto que vale o f' de menos 0,5. Vai ser 3 vezes menos 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes menos 0,5. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra que o f de menos 0,5 vai ser menos 0,25. Então, deu um valor negativo, certo? Agora, a gente vai ter que testar valores à direita de zero, valores maiores que zero. À direita de zero, a gente não está correndo o risco de pegar nenhum outro ponto crítico, né? A única coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que estar em valores dentro desse intervalo aqui. Então, vamos pegar o x igual a 0,5, tá bom? Que é um valor maior que zero, que está dentro do nosso intervalo. Aí, vamos ver, calma aí, vou colocar x1 aqui, né? Vamos ver quanto que vale o f' de 0,5. Ele vai ser 3 vezes 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes 0,5. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra que o f' de 0,5 vai ser igual a 1,75. Portanto, à direita do ponto crítico x igual a zero, a derivada é positiva. Então, gente, observando aqui atrás os requisitos, para valores menores que zero, nossa derivada deu negativa, e para valores maiores, a derivada deu positiva. Então, zero é um ponto de mínimo, certo, gente? Seguindo os requisitos que a gente viu lá do teste da primeira derivada. Gente, agora vamos testar para o nosso outro ponto crítico, que é o x igual a menos 2 terços. Vamos ver se ele é mínimo, se ele é máximo, se ele não é nenhum dos dois, tá bom? Então, vamos testar a esquerda dele, para valores menores do que menos 2 terços primeiro. Como menos 2 terços vale mais ou menos menos 0,6, um valor à esquerda dele, menor que menos 0,6, seria x igual a menos 1, certo? Então, vamos ver quanto que vale nossa derivada quando x é igual a menos 1. Vai ser 3 vezes o menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1. Isso aqui vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. Então, à esquerda de menos 2 terços, para valores menores que menos 2 terços, a derivada deu um valor positivo. Agora, vamos à direita de menos 2 terços. Qual é o valor que é maior que menos 2 terços e menor do que zero? A gente pode pegar esse menos 0,5 que a gente usou aqui em cima, né, gente? Porque, realmente, ele é maior que menos 2 terços, porque ele é maior que menos 0,6, e ele é menor do que zero. Então, ele está à direita ali do menos 2 terços, só que não passa por nenhum outro ponto crítico. E o bom desse valor é que a gente já testou ele, né? A gente viu que o f' de menos 0,5 vale menos 0,25. Então, à direita de menos 2 terços, a derivada deu um valor negativo. Então, vendo os requisitos aqui atrás, a gente vê que quando isso acontece, o ponto crítico vai ser máximo. Então, o menos 2 terços aqui é um ponto de máximo da nossa função. Então, gente, o teste da primeira derivada consiste nisso. A gente deriva, encontra os pontos críticos e aí estuda o sinal da derivada à esquerda e à direita dos pontos críticos, tá bom? A única coisa que a gente tem que lembrar é que os valores que a gente for testar ali à esquerda, à direita, a gente não pode passar por nenhum outro ponto crítico, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Então, tem que estar ali na vizinhança do seu ponto crítico sem passar por nenhum outro. Gente, mas além do teste da primeira derivada, a gente também pode usar outro teste para saber se os pontos críticos são mínimos ou máximos, que é o teste da segunda derivada. Então, aqui a gente vai encontrar a derivada da função, né, o f' de x, e encontrar os pontos críticos. Então, os dois primeiros passos são iguais, de qualquer forma, a gente tem que encontrar os pontos críticos. Só que a diferença aqui é que a gente vai derivar mais uma vez a função agora. Então, a gente vai encontrar o f duas linhas de x, depois de encontrar nossos pontos críticos, né? E a gente vai estudar o sinal da segunda derivada
nos pontos críticos. Então, a gente não vai precisar fazer aquele negócio de estudar esquerda, direita, valores maiores e menores. A gente vai estudar no próprio valor, que é o ponto crítico, só que aí a desvantagem é que a gente tem que derivar a função de novo, né? Mas aí, sendo C esse ponto crítico, a gente vai estudar o sinal da segunda derivada quando x é exatamente igual a C. Se o f duas linhas de C for maior que zero, for positivo, a concavidade ali vai ser para cima e, portanto, o C vai ser um ponto de mínimo. Quando a concavidade é para cima, a gente tem um ponto crítico aqui, né? Vai ser um mínimo. Aí, se a segunda derivada em x igual a C for negativa, a concavidade ali vai ser para baixo e, portanto, o C vai ser um ponto de máximo, certo? Então, gente, a única diferença do teste da primeira derivada para o teste da segunda derivada é que aqui a gente vai derivar a função mais uma vez para encontrar a segunda derivada, certo? E analisar o sinal da segunda derivada no próprio ponto crítico. Lá no teste da primeira derivada, a gente tinha que derivar só uma vez, mas aí tinha que ficar analisando a esquerda e a direita, né? Mas os dois métodos dão certo, a gente consegue ver ali se o ponto crítico vai ser mínimo ou máximo através dos dois métodos. Então, vamos ver esse exercício aqui, gente. A gente quer encontrar o ponto de máximo local e mínimo local da função 4x ao cubo mais 3x ao quadrado, usando o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo aqui no teste da segunda derivada? Derivar a nossa função, né? Encontrar o f' de x. Então, vamos começar aqui encontrando o f' de x, né? Que vai ser 12x ao quadrado mais 6x. Então, essa aqui é a nossa primeira derivada. O segundo passo vai ser encontrar os pontos críticos. Mais uma vez, como aqui a nossa derivada é um polinômio, ela é derivável em todo o domínio, né? Então, a gente vai encontrar os pontos críticos apenas igualando a derivada a zero. Então, vamos fazer 12x ao quadrado mais 6x igual a zero. Colocando x em evidência, a gente tem x vezes 12x mais 6 igual a zero. E aí a gente consegue encontrar os pontos críticos aqui, que são as raízes, né? Aí aqui a gente tem x1 igual a zero. E aqui nesse caso a gente tem x2 igual menos 6 sobre 12. Dividindo por 6 em cima e embaixo vai ficar menos 1 sobre 2. Então o primeiro ponto crítico é zero e o segundo é menos meio. O terceiro passo aqui é a gente derivar a nossa função mais uma vez. Então, a gente vai encontrar a nossa segunda derivada. Como que a gente encontra a segunda derivada? Derivando a primeira derivada, né? Então, vai ficar 2 vezes 12x, quando o 2 cai multiplicando, mais 6. Isso aqui vai ficar 24x mais 6. E agora, qual é o nosso último passo? Estudar o sinal da segunda derivada nos pontos críticos, então em 0 e em menos 1 sobre 2. Então, vamos começar no ponto crítico x igual a zero. Quanto vale nossa segunda derivada quando x é igual a zero? Vai ser 24 vezes 0 mais 6, que vai ser 0 mais 6, que é igual a 6. Então, como nossa segunda derivada no ponto crítico zero deu positiva, a concavidade nessa região vai ser para cima e, portanto, o zero é um ponto de mínimo, certo, gente? Seguindo os requisitos aqui do teste da segunda derivada. Agora, vamos estudar o sinal da segunda derivada no nosso outro ponto crítico, tá bom? Que é menos meio. E aí, a gente sabe que a segunda derivada em menos 1 sobre 2 vai ser 24 vezes menos 1 sobre 2 mais 6. 24 vezes menos 1 sobre 2 vai ser menos 24 sobre 2, que é menos 12. Aí fica menos 12 mais 6, que é menos 6. Então, aqui a gente encontrou um valor negativo e, portanto, como a segunda derivada nesse ponto crítico resultou em um valor negativo, isso aqui vai ser um ponto de máximo, né? Afinal, aqui a função vai ter concavidade para baixo e, portanto, esse ponto crítico vai ser o ponto de máximo. Então, gente, no teste da segunda derivada, a gente vai derivar uma vez, encontrar os pontos críticos, derivar mais uma vez e estudar o sinal dessa segunda derivada ali nos pontos críticos, tá bom? Se der positivo, é mínimo, e se der negativo, é máximo. Gente, agora vem a questão. Nem sempre quando a gente encontra ali os máximos e mínimos da função, eles são realmente os maiores ou os menores valores de todos os valores ali da função. Por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem
que esse valor aqui pode ser considerado o máximo, porque é um ponto crítico, e quando a gente faz o teste lá, a gente encontra que é um máximo. Esse valor a gente encontra como mínimo, esse como máximo e esse como mínimo também. Porém, às vezes a gente tem que analisar também as fronteiras do domínio da nossa função. Por exemplo, aqui, que é onde começa a função, e aqui, que é onde está terminando. A gente tem que analisar cada um dos pontos críticos e também esses extremos. No caso, se a gente for analisar essa função aqui, a gente vai falar que esse ponto é um máximo local, esse ponto aqui vai ser mínimo local, esse ponto também vai ser máximo local, esse ponto também vai ser mínimo local, e esses pontos dos extremos, a gente pode ver que eles sim formam o maior valor de y da nossa função e o menor valor de y da nossa função. Não tem nenhum valor de y que seja maior do que esse e nenhum valor de y que seja menor do que esse, observando aqui graficamente, né? Então, esse aqui, esse extremo da direita, vai ser o máximo global, enquanto o valor extremo aqui da esquerda vai ser o mínimo global. Então, gente, nem sempre o nosso máximo global e mínimo global estão nos pontos críticos. Pode acontecer de estar, mas nem sempre isso vai ser verdade, tá bom? É por isso que para a gente encontrar máximos e mínimos globais, a gente sempre tem que ficar atento às fronteiras da nossa função, às fronteiras do domínio ali. Então, x igual a c vai ser um máximo global se o f de c for maior ou igual ao f de x para todo valor de x no seu domínio, e o limite de f de x nas fronteiras do domínio tem que ser menor do que o f de c, certo, gente? Então, o valor da função nas fronteiras, ou então o limite ali, tem que ser menor do que o valor máximo global, tá certo? Caso isso não aconteça, o máximo global não vai estar ali no seu ponto crítico. E o x igual a c vai ser o mínimo global da sua função se o f de c for menor ou igual a f de x para todo valor de x. E o limite de f de x nas fronteiras do domínio tem que ser maior que o f de c, porque aí, se for menor, vai ter algum valor ali menor que f de c e ele não vai ser o mínimo global, certo? Então, gente, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente quer encontrar os extremos locais, no caso, máximo e mínimo, né? Da função f de x igual 2 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado. Gente, vamos começar encontrando o domínio dessa função, pode ser? O domínio dessa função, o problema que a gente poderia ter aqui é dentro da raiz, né? Então, a gente tem que encontrar quais são os valores de x que satisfazem a condição de existência da raiz quadrada. E no caso, o que está dentro da raiz quadrada, que é o 4 menos x ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4, passando o x ao quadrado para o outro lado. E a gente tem uma propriedade que fala que se a gente tiver x elevado a n menor ou igual a a, e esse n aqui for um expoente par, a gente pode escrever que x é maior ou igual menos a raiz com índice n de a e menor ou igual mais a raiz com índice n de a. Então, aqui no caso, como o nosso expoente é 2, é um valor par, né? A gente vai ter que x tem que ser maior ou igual a raiz quadrada com sinal de menos, então menos raiz quadrada de 4, e menor ou igual mais a raiz quadrada de 4. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Esse aqui é o nosso domínio, então, gente. Nosso domínio vai ser o seguinte: x pertence aos reais, deixa eu fechar o colchete aqui, tal que x esteja entre menos 2 e 2. Qualquer valor que não esteja nesse intervalo não faz parte do nosso domínio, tá bom? Agora, por que eu encontrei esse domínio aqui? Para que ele vai servir na hora de encontrar os extremos? Gente, ele vai servir para a gente ver se algum dos extremos é global ou se são apenas locais, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente sabe que para a gente encontrar extremos da função, o primeiro passo é derivar a função, né? Então, a gente vai encontrar o f' de x, que vai ser a derivada de 2 vezes raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. A derivada dessa função, usando as regrinhas das aulas anteriores, vai ser menos 2x dividido pela raiz de 4 menos x ao quadrado, beleza? Agora, vamos encontrar os pontos críticos dessa função, tá bom? Então, o ponto crítico vai ser quando o f' de x for igual a zero, e, portanto, quando menos 2x
sobre raiz de 4 menos x ao quadrado for igual a zero. Quando que isso vai acontecer, gente? Quando menos 2x for igual a zero, ou seja, quando o numerador aqui for igual a zero, e isso vai acontecer se x igual a zero. Então, x igual a zero é um ponto crítico da nossa função, tá bom, gente? Ele é um candidato ali a ser máximo ou mínimo. Aí a gente também sabe que pontos críticos estão presentes quando a gente não consegue derivar a função naquele ponto. Tem algum ponto onde essa função aqui não é derivável? Onde essa derivada não vai existir? Bom, ela não vai existir quando o denominador for igual a zero, né? Então, quando a raiz de 4 menos x ao quadrado for igual a zero, e isso vai acontecer quando x for igual a menos 2 ou quando x for igual a 2. Então, esses valores também são candidatos e, no caso, já são os extremos da nossa função, né? Então, gente, a gente tem esses três candidatos, x igual a menos 2, x igual a 2 e x igual a zero, para serem o máximo, ou mínimo, ou global, ou local. Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá bom? Quando x vale menos 2, quanto vale o nosso f de x? Bom, vai valer 2 vezes a raiz de 4 menos 2 ao quadrado, que vai ser 2 vezes a raiz de 4 menos 4, que vai ser 2 vezes 0, que dá 0. Então, a gente tem um ponto candidato aqui que é o menos 2, 0. E quando x vale 2? Quando x vale 2, a função vale 2 vezes raiz de 4 menos 2 ao quadrado, que também vai ser 2 vezes 0, que também dá 0. Então, aqui mais um candidato. E quando x vale 0, a gente tem 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos 0 ao quadrado, que vai dar 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui, nosso último candidato. Então, gente, o que a gente tem aqui são os valores da nossa função nos pontos críticos e, consequentemente, já nos extremos do domínio, né? Que é o menos 2 e o 2. Agora, vamos analisar qual aqui é máximo e qual aqui é mínimo. Qual é o maior valor de y que a gente tem entre esses três pontos? O y igual a 4, né? Que está presente aqui nesse terceiro ponto. Portanto, a gente pode falar que 0, 4 é um ponto de máximo global, gente. Não tem nenhum valor de y maior do que ele. Por quê? Porque ele é um ponto crítico ali, ele é um ponto de máximo, como a gente pode ver aqui, tem maior valor de y. E o valor de y dele é maior que o valor de y dos extremos. Portanto, ele vai ser o máximo global. Se tivesse outros pontos críticos aqui, a gente também ia comparar com os outros pontos críticos, tá bom? A gente ia ver qual deles tem o maior valor de y. E, consequentemente, como esse aqui é o máximo global, esses dois valores aqui, tanto o menos 2, 0, que é o primeiro ponto, quanto o 2, 0, são valores de mínimos da nossa função. Então, gente, na hora de saber se o seu mínimo ou máximo ali é local ou global, você sempre tem que comparar os pontos críticos como um todo, ver qual ele é máximo, qual é mínimo e comparar com as fronteiras do seu domínio. Aqui no caso, a gente já comparou com o menos 2 e o 2, que são as fronteiras do nosso domínio, e eram justamente os valores onde nossa função não era derivável, né? Mas nem sempre o domínio vai estar assim bonitinho, né? Tipo, limitadinho ali. Às vezes o domínio pode ir de menos infinito a mais infinito. E aí você vai ter que testar os limites da função, quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito, beleza? Gente, então essa aqui é a nossa função 2 raiz de 4 menos x ao quadrado. Realmente, o domínio dela vai de menos 2 até 2, certo? Ela não está definida para nenhum valor menor que menos 2 e nenhum valor maior do que 2. E a gente pode ver que realmente o máximo global dessa função está aqui em 0,4. Não tem nenhum valor de y maior do que 4 nessa função. Então, aqui para cima, realmente pode ver que não tem nenhum valor da nossa função aqui para cima, certo? E realmente também não tem nenhum valor nessa função que seja menor que 0, portanto, a gente tem os mínimos aqui, né? Agora, vamos supor o seguinte, se a gente tivesse essa função clássica aqui, que é o x ao quadrado, a gente teria um máximo global? Não, né, gente? Porque o domínio da função x ao quadrado vai de menos infinito até mais infinito. E os limites nas fronteiras desse domínio, então o limite para menos infinito para mais infinito, vai crescendo e crescendo e crescendo. A gente não tem um máximo global aqui, porque essa função cresce infinitamente. Mas, ao contrário, a gente tem um mínimo global, né? Porque aqui no 0, 0, a gente tem o menor valor de y possível. Não tem nenhum valor de y que seja menor do que 0 nessa função.
Então, vamos ver aqui nesse caso, gente. A gente quer encontrar os pontos críticos dessa função e ver se algum desses pontos críticos é um mínimo ou máximo local ou global. Então, vamos começar encontrando o domínio da função, tá bom? Porque a gente pode precisar depois. Qual o domínio dessa função x² mais x²? Gente, isso aqui é um polinômio, então qualquer valor de x vai satisfazer aqui, vai ficar bonitinho, não vai dar nenhum problema. Portanto, o domínio dessa função são todos os reais, tá bom? Então, a gente vai precisar disso mais pra frente. Então, para a gente encontrar os pontos críticos, vamos começar derivando nossa função, encontrando o f' de x. Qual é a derivada de x² mais x²? O 4 cai multiplicando aqui e o 3 cai multiplicando aqui, né? Aí fica 4x³ mais 3x². Agora, vamos encontrar os pontos críticos aqui. Então, a gente achou x igual a 0 e x igual a menos 3/4. São nossos dois pontos críticos aqui. Só para garantir que não tenho mais pontos críticos, tem algum lugar aqui que essa função não é derivável? Tem algum lugar que 4x³ mais 3x² não vai existir? Não tem, né, gente? Porque é um polinômio, então ela é derivável em todo valor real. Portanto, são só esses dois pontos críticos mesmo. Gente, vamos ver aqui pelo teste da primeira derivada, só para ficar fresco na cabeça, se o x igual a 0 e o x igual a menos 3/4 são mínimos ou máximos, tá bom? Vamos começar pelo x igual a 0. Vamos testar um valor à esquerda aqui do x igual a 0, para a gente ver se a primeira derivada vai ser positiva ou negativa, tá bom? Qual é o valor à esquerda de x igual a 0, mas que não passe o nosso outro ponto crítico? Gente, menos 3/4 é menos 0,75, tá bom? Então, na hora de pegar um valor à esquerda de 0, a gente tem que pegar um que seja maior que menos 0,75 e menor que 0. No caso, a gente pode pegar x igual a menos 0,5, né? Porque realmente é maior que menos 0,75 e é menor do que 0. Então, ó, lembrando que aqui a gente está fazendo o teste da primeira derivada para ver se x igual a 0 é mínimo ou máximo, a gente vai ver quanto que vale a nossa derivada, o f', quando x é menos 0,5. Vai ficar 4 vezes menos 0,5 ao cubo, mais 3 vezes menos 0,5 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 0,25, tá bom? Agora, vamos testar a direita de x igual a 0. Vamos pegar um valor maior que x igual a 0 e testar ele na primeira derivada. Qual é o valor maior que x igual a 0 que a gente pode testar aqui? Bom, como a gente não tem nenhum ponto crítico à direita do zero, a gente pode pegar qualquer valor de x, né? No caso, vamos pegar aqui x1 igual a 0,5, positivo dessa vez. Aí a gente vai ter que ver qual é o sinal do f' de 0,5, que é 4 vezes 0,5 ao cubo, mais 3 vezes 0,5 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 1,25. Mas, gente, olha só que coisa. À esquerda do zero, a gente encontrou a derivada positiva, e à direita do zero, também positiva. O que isso quer dizer, de acordo com as regrinhas que a gente viu lá atrás? Que o zero não é nem mínimo, nem máximo. Ele é o que a gente chama de ponto de sela ali. Ele tem a mesma função daquele zero lá no x², sabe? Que era assim, aqui é um ponto crítico, né, no x igual a 0, mas ele não é nem mínimo, nem máximo. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, embora o x igual a 0 nessa função seja um ponto crítico, ele não vai ser nem mínimo nem máximo, porque o teste da primeira derivada aqui mostrou pra gente que à esquerda dele a derivada é positiva e à direita a derivada também é positiva, não trocou de sinal. Gente, agora vamos testar o outro ponto crítico, que é o x igual a menos 0,75. Vamos começar testando a esquerda dele, né, pelo teste da primeira derivada. Então, vamos pegar um valor de x que seja menor do que menos 0,75. No caso, a gente pode pegar aqui o x igual a menos 1, né? Porque ele é um valor menor que menos 0,75. Aí a gente tem que testar quanto que vale o f' de x quando x é igual a menos 1. E vai ficar 4 vezes menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado. E fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar menos 1. Então, a derivada à esquerda do menos 0,75 é negativa.
Agora vamos testar a direita aqui, tá bom? Vamos pegar um valor de x que seja maior que menos 0,75, mas que seja menor do que o outro ponto crítico, que é o x igual a zero. No caso, a gente pode pegar o x igual a menos 0,5, né? Porque ele é maior que menos 0,75, só que ele é menor que zero. E a gente já testou ele ali, a gente já tem o valor que ele dá pra gente, né? Então, a gente tem que o f', quando x é menos 0,5, é 0,25. Então, a derivada à direita do menos 0,75 é positiva. Então, gente, como a esquerda do menos 0,75, a derivada deu negativa, e a direita deu positiva, então menos 0,75 é um ponto de mínimo, certo? Pelas regras lá do teste da primeira derivada. Tá bom, gente, agora vem a questão. A gente encontrou os pontos críticos, vimos que o x igual a zero não é nem mínimo nem máximo, né? E o x igual a menos 0,75, que no caso é o menos 3/4, pode ser considerado um mínimo local. Agora, será que esse menos 3/4 também pode ser considerado mínimo global? Para a gente saber disso, a gente vai ter que testar a fronteira do nosso domínio, as fronteiras tanto à esquerda quanto à direita. Só que no caso, o nosso domínio vai de menos infinito até mais infinito, né? Porque nosso domínio são todos os valores reais. Então, a gente vai ter que testar o limite da função quando x tende a menos infinito e o limite da função quando x tende a mais infinito. E nenhum deles pode ser menor do que o f de menos 3/4, tá bom? Então, gente, primeiramente, vamos ver qual é o f de menos 3/4, para aí depois a gente testar os limites, tá bom? O f de menos 3/4 vai ser menos 3/4 elevado à quarta, mais 3/4 elevado ao cubo. Fazendo essa continha aqui, vou deixar para você fazer em casa, a gente vai encontrar menos 27 sobre 256, que vai dar mais ou menos menos 0,105, algo próximo disso, tá bom? Então, gente, é o seguinte, a gente sabe quanto que vale o valor de y no nosso candidato ao mínimo global ali. Agora, a gente vai testar o limite da nossa função, quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito. Nenhum desses limites pode ser menor do que esse menos 0,105, tá bom? Se algum deles for menor, a gente não vai ter um mínimo global ali no menos 3/4. Se os dois forem maiores do que o menos 0,105, aí a gente vai ter um mínimo global ali. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular o limite de x à quarta mais x ao cubo quando x tende a menos infinito. Vamos testar primeiro para o menos infinito. Isso aqui, pelas regras que a gente viu lá em limite, vai dar mais infinito, certo? Agora, vamos testar o limite de x à quarta mais x ao cubo quando x tende a mais infinito. Isso aqui também vai para mais infinito. Então, gente, repara, tanto indo lá para o menos infinito como indo lá para o mais infinito, a nossa função está apenas crescendo. Ela nunca está se aproximando de algum valor menor do que menos 0,105. Portanto, realmente, de fato, esse valor aqui vai ser o menor valor da nossa função, porque não tem nenhum outro ponto crítico que seja menor do que esse aqui, que vá para valores de y menores que ele, e nas nossas fronteiras também não vai ter um valor ali que vai para valores menores do que esse, beleza? Portanto, o x igual a menos 3/4, que é o x igual a menos 0,75, vai ser um mínimo global, tá bom? Não tem nenhum valor de y menor do que o f de menos 3/4, que no caso é o menos 0,105. Agora, gente, só para complementar aqui essa aula, vamos analisar o que aconteceu em cada intervalo com nossa derivada e nossa função, tá bom? Então, para x menor que menos 3/4, o que a gente encontrou ali na nossa derivada? Bom, a gente viu que para x menor que menos 3/4, que é menor que menos 0,75, né? A nossa derivada era negativa. Então, vamos colocar o sinalzinho de menos aqui. Como a derivada é negativa nesse intervalo, o que acontecia com f de x? É decrescente, né? A gente sabe que quando a primeira derivada é negativa, a função vai ser decrescente. E quando x era exatamente igual a menos 3/4, o que a gente encontrou? A nossa derivada aqui vale zero, né? A gente encontrou que era um ponto crítico e ali nossa derivada valia zero. E aí, nesse ponto crítico, a gente encontrou que a gente tinha um mínimo ali, né? Em x igual a menos 3/4, a gente tinha um ponto de mínimo. E para x maior que menos 3/4 e menor que zero. Então, a direita de menos 3/4 e a esquerda de zero. Bom, a gente encontrou que a derivada é positiva, certo? Ó, aqui e aqui. Então, positiva. Vamos colocar o mais aqui.
Já que é positiva, nesse intervalo a função é crescente. Em x exatamente igual a zero, o que acontece? A nossa derivada vale zero, a gente encontrou um ponto crítico, só que aqui não era nem mínimo nem máximo. É o que a gente chama de ponto de Sela, tá bom? É um ponto crítico, mas não é mínimo nem máximo. E para x maior que zero, a gente encontrou que também é positivo, certo? Ó, quando a gente pegou um valor aqui maior que zero, a gente encontrou 1,25 e, portanto, a derivada ali é positiva. Então, aqui é positiva e a função continua crescente. Então, gente, por que esse zero aqui é um ponto de Sela? Tanto à esquerda dele como à direita dele, a função está crescendo. Então, ele é um ponto crítico ali, só que ele não faz a função deixar de crescer, deixar de decrescer. Ele está apenas intermediário ali, tá bom? Ao contrário do x igual a menos 3/4. À esquerda dele, a função estava decrescendo e à direita dele, a função começou a crescer. Por isso que a gente encontrou um mínimo ali, tá bom? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!